Maria, mãe de Jesus, é uma das poucas mulheres mencionadas nas Escrituras e a única cuja vida e cujo ministério foram profetizados séculos antes do seu nascimento. Os autores dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, no Novo Testamento, fornecem somente vislumbres da vida e do ministério dela. Seu foco está devidamente concentrado no Salvador, mas a igreja cristã primitiva deu a Maria o título de Theotokos, a portadora ou mãe de Deus, como lembrete de uma parte importante que ela também desempenha no plano do Pai. O relato de Lucas da história da Anunciação a Maria nos dá um vislumbre por meio do qual podemos apreciar melhor essa notável jovem. Por meio de suas interações com Gabriel e Isabel, vemos uma jovem tentando entender seu chamado especial de Deus. A magnitude desse chamado deve ter pesado muito sobre alguém tão jovem e ainda assim ela prontamente submeteu sua vontade à do Pai. Sua história nos lembra de que Deus conhece todos os seus filhos e que Ele chama homens e mulheres comuns para participar de maneiras extraordinárias para ajudar e edificar seu reino. Ela se tornou a primeira discípula de Jesus e, portanto, ela é um modelo para todos os que escolhem segui-lo. Infelizmente, o Novo Testamento não fala nada sobre os pais de Maria, seu nascimento ou qualquer coisa sobre sua vida em Nazaré. Lucas descreve Nazaré como uma polis, que se pode traduzir como cidade, mas não parece ter sido um lugar de importância. Fora do Novo Testamento, Nazaré não é mencionada em nenhum texto até o final do século II d.C. Sabemos que Nazaré estava localizada numa colina na Baixa Galileia, com vista para o Vale Fértil de Jezreel, cerca de 100 km ao norte de Jerusalém. A arqueologia indica que a Nazaré do século I era mais um povoado que uma cidade, ou mesmo uma cidadezinha, com a população de cerca de 400 a 500 pessoas. Com poucas exceções, grande parte da população em toda a Galileia lutava para sobreviver como trabalhadores de subsistência, cuidando de rebanhos, pescando e lavrando a terra para pôr a comida na mesa para a família e para pagar seus impostos. A aldeia não tinha fortificações, não há nenhuma evidência de que ela possuía ruas pavimentadas ou arquitetura monumental, nem que usava artigos de luxo como mármore, mosaicos ou afrescos nos edifícios, ou que as casas tinham utensílios finos importados. As duas casas do século I que foram escavadas parecem ser habitações modestas, de um andar, com 2 quartos, um telhado de palha e um pequeno pátio. As práticas funerárias e alguns pedaços de vaso de pedra calcária indicam que os habitantes eram judeus. Embora nenhuma dessas descobertas possa estar ligada diretamente a Maria ou sua família, eles nos dão uma ideia de como pode ter sido sua vida em Nazaré, uma camponesa vivendo em uma aldeia rural, longe do centro religioso de Jerusalém com seu templo, sua aristocracia sacerdotal e riqueza. Mesmo sendo jovem, ela deve ter trabalhado ao lado da mãe e das outras mulheres da aldeia, tecendo roupas, cozinhando, apanhando lenha, recolhendo água das cisternas da família ou dos poços, e trabalhando no campo, tudo para contribuir para a sobrevivência da família no dia a dia. A história de Maria no livro de Lucas começa com a aparição do anjo Gabriel, o mesmo anjo que aparecera anteriormente a Zacarias. Quando Gabriel aparece, Maria é uma jovem que estava noiva de José. Embora não saibamos a idade de Maria na época, na antiguidade era possível que os contratos de casamento fossem arranjados antes mesmo da puberdade. A aparição e as declarações do anjo Gabriel de que Maria é altamente favorecida, que o Senhor é contigo, que ela é bendita entre as mulheres e de que ela foi escolhida devem ter causado uma reação mista de confusão e até mesmo medo em Maria. Podemos apenas imaginar que pensamentos devem ter passado pela sua mente naquele momento, que devem ter incluído perguntas como: por que Deus me considera bendita entre as mulheres? Por que graça diante de Deus? E o que isso significa? Por que Deus enviou o anjo Gabriel para mim e não para outras moças de Nazaré ou Jerusalém? Sim, ela era da casa de Davi, mas isso não significava muito sobre a ocupação romana. Afinal, era apenas uma jovem de uma família de camponeses morando em uma pequena aldeia. Gabriel não responde a nenhuma das perguntas que talvez tenham preenchido a mente e o coração de Maria. Em vez disso, continua com a sua mensagem. Ela conceberá uma criança, mas não uma criança qualquer. Seu filho será chamado de Filho do Altíssimo e receberá o trono de Davi, seu pai. Em outras palavras, Gabriel disse a Maria que seu filho seria tanto o Filho de Deus quanto o Messias prometido. Se Maria ficou confusa e com medo antes desse anúncio, podemos imaginar sua intensa emoção depois disso. Vamos refletir sobre um princípio que essa parte da história de Maria ensina sobre o discipulado. O plano de Deus para Maria não foi algo que ela havia pedido. O anjo Gabriel apareceu a Zacarias porque ele e Isabel tinham orado pedindo um milagre de um filho. Mas ele apareceu para Maria sob circunstâncias muito diferentes, não para realizar um pedido, mas para anunciar a vontade de Deus para ela. Com seu casamento iminente, é provável que Maria houvesse pensado na possibilidade de ter filhos no futuro. Entretanto, embora houvesse uma onda de expectativa messiânica no judaísmo no século I, teria Maria pensado que ela, uma camponesa de Nazaré, seria a mãe do Messias? É bem provável que não. A questão é que os chamados ao discipulado costumam exigir alterações em nossos planos de vida pessoal. Lucas concentra seu registro nas declarações de Gabriel e depois nas de Isabel, mas há 3 ocasiões em que Maria articula seus pensamentos e sentimentos. A primeira é sua pergunta ao anjo Gabriel: como se fará isso, pois não conheço homem algum? Dadas as circunstâncias, a pergunta dela é razoável. Vamos lembrar da pergunta que Zacarias fez ao anjo: como saberei isso?
ele se referindo ao filho que teria com Isabel. Enquanto a pergunta dele expressa dúvida sobre a resposta de Gabriel a uma oração que o próprio Zacarias fez a Deus, a pergunta de Maria busca esclarecimento sobre a vontade declarada de Deus para ela. As perguntas são inevitáveis quando os chamados de Deus desafiam os discípulos a elevar os padrões e sair da sua zona de conforto, e perguntas inspiradas levam à revelação. E Gabriel responde a Maria em 3 partes. Em primeiro lugar, ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder pelo qual os discípulos de todas as épocas são magnificados em seus chamados. Lembre-se de que o Senhor qualifica aqueles a quem Ele chama. Então Gabriel dá informações específicas a Maria sobre sua situação, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Em segundo lugar, Gabriel fala a Maria sobre Isabel, alguém que está passando por uma gravidez milagrosa semelhante, embora não idêntica. A gravidez de Isabel é um sinal para Maria de que ela não está sozinha, de que há pelo menos outra pessoa que tem uma noção do que está acontecendo. E em terceiro lugar, Gabriel declara: porque para Deus nada será impossível. Deus fez o impossível quando Isabel a concebeu. A declaração do anjo Gabriel é um lembrete aos discípulos de todas as épocas de que, quando aceitamos o chamado de Deus, os milagres podem acontecer. A segunda reação verbal de Maria na história sintetiza o compromisso e a perspectiva de um discípulo. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Serva indica que Maria escolheu aceitar o chamado que Deus lhe deu. Embora pareça claro que neste ponto da jornada ela não consegue entender tudo o que está sendo exigido dela, Maria escolhe, apesar de tudo, seguir em frente com fé. Quando Gabriel vai embora, Maria é deixada sozinha. Uma coisa é, como discípula, fazer aquela declaração na presença de um mensageiro divino. Mas como ela agiria depois da partida do anjo? Como explicaria essa experiência a seus pais? E para José, o que vai lhe custar se eles ou os moradores de Nazaré não acreditarem nela? Sua vida em Nazaré, uma localidade tão pequena, poderia agora se tornar bem difícil para ela. Ela então se lembra da segunda parte da resposta do anjo para sua pergunta e viaja para a casa de Isabel. Mais uma vez, as duas histórias iniciais de Lucas estão entrelaçadas. Assim que Maria cumprimenta Isabel, a criança saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Sua saudação dirigida pelo Espírito reforçou o que Gabriel já havia declarado sobre o lugar abençoado de Maria entre as mulheres. Maria agora tinha uma segunda testemunha do seu chamado, mas só veio depois de tê-lo aceitado de bom grado. O relato de Maria e Isabel é um lembrete de 2 grandes aspectos na vida dos discípulos modernos. É um lembrete do grande valor simbólico no coração da sociedade de socorro em todo o mundo. Mulheres de diferentes idades em diferentes estágios da vida se unindo para amparar e apoiar umas às outras em momentos de necessidade. É também um lembrete de que Deus não abandona aqueles quem Ele chamou em seus momentos de necessidade, mas que Ele muitas vezes responde envolvendo-os nos braços de outras pessoas a quem Ele também chamou. A expressão final de Maria é conhecida como o Magnificat e é a sua manifestação de alegria em resposta às declarações de Isabel. Ela expressa seu sentimento sobre o que aconteceu em sua vida e reflete seu entendimento recente de seu lugar no plano de Deus. Este é o texto mais longo dito por Maria em toda a Bíblia e diz o seguinte: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois atentou para a humildade de sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou por mais 3 meses com Isabel e depois voltou para sua casa. Maria estava agora mais preparada para cumprir seu chamado divino. Da história de Maria aos dias de hoje, há um hiato de 2000 anos, além de diferenças culturais. No entanto, sua história é um lembrete permanente dos encargos do discipulado. Deus espera que seus seguidores aceitem os convites que Ele lhe oferece. Maria não foi uma exceção e nós também não somos. Nosso desafio é ter fé para submeter nossa vontade a dele, para aceitar seus chamados com fé que seu Espírito nos magnificará em seu serviço. Como discípulos modernos, qual será nosso magnificar? Como vamos expressar nossa alegria em nosso Deus?
Como vamos expressar o esplendor de sua misericórdia em nossa vida? A Anunciação marca o início de uma jornada de amor e redenção, que culminaria no nascimento de Jesus, o Messias prometido. Maria, com sua submissão à vontade divina, torna-se um símbolo de fé e obediência, oferecendo-nos um modelo de entrega e confiança a Deus. Assim como Maria, podemos encontrar força e coragem para enfrentar desafios, confiando na sabedoria e no propósito maior que Deus tem para nós. Que a história da Anunciação de Maria nos inspire a buscar a presença divina em nossas vidas, a ouvir atentamente a voz de Deus e a responder com generosidade e humildade aos seus chamados. Que possamos nos entregar ao plano divino em confiança, sabendo que, assim como Maria, podemos desempenhar um papel significativo na história da salvação. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima.